Viver em Outro Mundo capítulo 45. Com raiva depois do jantar, Meirin e Zhao ficaram sozinhos na sala. Enquanto ela estava fazendo chá, Zhao perguntou: Vovó Meirin, o que você acha que devemos fazer com os escravos? Meirin pensou sobre isso, então olhou para Zhao nos olhos. Você realmente quer ouvir meu conselho, mestre? Claro, vovó Meirin. Você é quem está administrando os escravos. Eu nunca estive no controle do clã Buda antes de sermos exilados. Então, nesse aspecto, você tem muito mais experiência do que eu. Obrigado pelo elogio, mestre. Meirin sorriu. Aqui está o meu conselho. Acho que você tem sido bom demais com os escravos. Você deveria reprimi-los um pouco. Essas palavras confundiram Zhao. Você está dizendo que eu deveria ser um pouco mais dura com os escravos? Por quê? Mestre, você sabe, não é ruim ter um lado duro. Se você for muito gentil, as pessoas pensariam que você poderia ser intimidado. Claro, os escravos nunca fariam isso com você, mas se eles pensam que você é, se você for muito bom para eles, eles sentirão pena de você. Desta vez, é porque você os deixou aprender habilidades de alfabetização. Na opinião deles, aprender a ler é uma recompensa. Mas eles não estão trabalhando, então, dando a eles essa recompensa faz com que eles se sintam inquietos. Zhao ficou surpreso. Ele estava pensando que os escravos eram os mesmos que os alunos de sua vida passada. Para ser honesto, nenhum aluno considera o aprendizado como uma recompensa. Eles só ficariam felizes quando as aulas terminassem. Mas era diferente neste mundo. Quase toda a tecnologia e conhecimento foram fechados aos escravos. Os escravos estavam ali apenas para trabalhar. Aos olhos da nobreza, os escravos nem eram considerados pessoas. Eu entendo, disse Zhao. Obrigado, vovó Meirin. Deixe-me pensar sobre isso. Meirin assentiu, satisfeita. Era inegável que ele havia se tornado uma boa pessoa, mas ela reconhecia que ele ainda tinha muito a aprender. Zhao ficou ali sentado por um momento. Ele estava pensando em como lidar com esse problema. Para ser honesto, já que esta era a primeira vez que ele encontrava algo assim, ele não tinha certeza se poderia lidar com isso. Depois que ele pensou sobre isso, Zhao se levantou e respirou fundo. Vovó Meirin, eu quero conhecer os escravos. Meirin assentiu. Os dois saíram da cabana e foram até os escravos, que agora praticavam suas palavras no chão, usando os talos de milho para escrever na terra. Pelo que Zhao podia ver, os escravos pareciam um tanto apáticos. Esta foi uma grande diferença de como eles estavam animados quando começaram a aprender a ler e escrever. Pare! Disse Zhao. Quando os escravos viram Zhao, eles imediatamente largaram seus talos de milho e se ajoelharam no chão. Mas não foi como antes, porque desta vez Zhao não pediu para eles se levantarem. Ouvi dizer que nos últimos dias, você não tem levado muito a sério aprender a ler e escrever. Sua voz não era muito alta, mas tinha uma calma perturbadora, fazendo os escravos estremecerem involuntariamente. Em uníssono, eles disseram: por favor, mestre, castigue-nos. As palavras de Zhao eram como gelo. Você ainda não descobriu. Aprender a ler e escrever não é uma recompensa. É para ajudá-lo a servir melhor ao clã Buda. Mesmo que você seja estúpido, você deve ser capaz de entender a situação que o clã está atualmente. Exceto pelo trabalho manual, o que mais você pode fazer? O que você pode fazer? Qual é a sua especialidade? Se eu lhe der um livro, você seria capaz de entender as palavras? Não, você não entenderia. Você é um cavalo. Você não pode fazer nada além de trabalhar como um cavalo. Lembre-se que as pessoas podem aprender a ler, mas um cavalo não. Se você não aprender, como você pode servir melhor ao clã Buda? Todos os escravos tremiam de joelhos. Esta foi a primeira vez que Zhao disse palavras tão duras para eles. Eles estavam assustados. Zhao respirou fundo algumas vezes para se acalmar. Eu disse a você que, se você se sair bem, posso libertá-lo da escravidão. Mas se eu lhe der um status de plebeu, você acha que viverá bons dias? Errado. Se você não puder pagar nada, na melhor das hipóteses você seria um plebeu inferior. Você tem que lembrar que eu preciso de pessoas motivadas para o clã Buda, pessoas que estão empenhadas em ter uma vida boa, não aquelas que se contentariam em apenas comer e cagar até morrer. Ele então olhou para Daisy. Você provavelmente está se perguntando por que eu dei a Daisy um status de plebeia,
Mesmo que tudo o que ela fez foi tecer ervas daninhas. Muitos de vocês agora podem tecer ervas daninhas, e mesmo aqueles de vocês que trabalharam com Anne não estão fazendo um trabalho ruim, então por que não o fizeram? Eu te restauro como um plebeu? Eu vou te dizer. É porque ela se levantou e tentou mudar sua vida. Ela queria ser melhor, além de salvar seu irmão. O que eu estou te dando é uma chance justa. Uma educação, não uma recompensa. Espero que você possa aprender com Daisy. Neste momento, o clã Buda precisa de 100 pessoas dedicadas, não de 100 escravos. Entendeu? Ajoelhando-se, os escravos gritaram bem alto. Entendemos, mestre. Os escravos estavam muito animados. Esta foi a primeira vez que um nobre estava tentando ajudá-los a se tornarem algo mais. Embora Zhao falasse com eles com fogo, não havia ressentimento em seus corações. Pelo contrário, eles estavam cheios de gratidão e reverência para com Zhao. Depois que Zhao terminou seu discurso, ele disse: levante-se. Eu não gosto quando as pessoas sempre se ajoelham na minha frente. Lembre-se, aprenda a ler e escrever bem. Isso não é uma recompensa, é uma ordem minha. Os escravos se levantaram em uníssono: sim, mestre. Embora os escravos estivessem ajoelhados no chão por muito tempo, quando se levantaram, em vez de murchar, seus corpos estavam cheios de força. Meirin estava atrás de Zhao, sorrindo com os olhos cheios de alegria. Em seu coração, ela não esperava que Zhao se saísse tão bem hoje, ainda melhor do que ela havia imaginado. Ele não apenas reprimiu os escravos, mas também os fez sentir gratidão por ele. Ela ficou extremamente satisfeita com o desempenho de Zhao. Depois de olhar para os escravos esticando seus corpos, Zhao assentiu, então se virou para Meirin e disse: o resto é com você, vovó Meirin. Incapaz de se lembrar de nada. Meirin sorriu. Mestre, não precisa se preocupar. Eu sei o que estou fazendo. Esta não é minha primeira vez ensinando alunos. Zhao riu, então se virou e entrou na cabana, enquanto Meg observava com um olhar de adoração. Hoje, Meg achou Zhao muito bonito. Quando ele fez aquele discurso, seu corpo parecia brilhar com uma força estranha que atraiu os olhos dela. Ela não conseguiu desviar o olhar por um segundo. Quando Zhao voltou para a cabana, ele tentou se lembrar se fez tudo como havia planejado. Ele repassou as emoções que transmitiu, as pausas nos lugares apropriados e as expressões certas em seu rosto, tudo para tornar a performance mais real. Pensando em suas palavras, ele não percebeu que Meg o seguiu até a sala. Olhando para Zhao, Meg não pôde deixar de sorrir. Sua força acalmou sua mente, dando-lhe uma sensação serena que era muito reconfortante. Zhao então notou que alguém estava atrás dele. Surpreso, ele olhou para trás, mas era apenas Meg. Como Zhao era um otaku, ele não estava acostumado a ter contato com garotas. Agora que Meg estava atrás dele, ele não sabia o que fazer. Sentindo-se impotente, Zhao disse: ah, Meg, o que posso fazer por você? O quê? Não posso entrar nesta sala, mestre. Meg sorriu. Sim, claro, disse Zhao rapidamente. Você sempre pode entrar. Sente-se, vou fazer um chá. Meg não pôde deixar de rir. Mestre, deixe-me preparar o chá, senão a vovó vai me repreender. Não, deixe-me fazer isso. Fui eu que lhe ofereci uma bebida, disse Zhao. Viver em outro mundo. Capítulo 46. Ponto vermelho. Meg riu enquanto olhava para Zhao. Ela realmente não achava que o personagem dessa pessoa realmente se tornaria tão bom. Antes, Adam era selvagem e extrovertido, à beira de ser um idiota. Mas agora, Zhao era introvertido, calmo e muito atencioso. Ela preferia Zhao. Vendo como Meg não estava falando, Zhao ficou nervoso, sem saber o que fazer. Que tal você se sentar, enquanto eu verifico a situação lá fora só para garantir? Ele puxou a tela e olhou para o castelo. No mapa tridimensional, não havia pontos verdes, como da última vez que ele verificou. Zhao suspirou. Ele estava se preparando para esperar mais 2 dias. Em 2 dias, se os pontos verdes não reaparecerem, ele enviará Meirin para verificar se as bestas espirituais realmente foram embora. Meg estava ao lado de Zhao, também olhando para a tela. Mas ela não sabia como operá-lo. Parecia que Zhao era o único que podia fazer qualquer coisa neste espaço. Por exemplo, bloquear. Tentou pegar as pequenas pás e baldes, mas era como se estivessem pregados no chão. Mesmo com sua força, ele não conseguia movê-los.
Meg entendeu que os pontos verdes representavam as bestas espirituais. Como eles estavam preocupados, eles se mantiveram atualizados com a situação lá fora. Então ela sabia que não havia bestas espirituais na tela na última vez que Zhao verificou. Quando Meirin quis sair para ver, Zhao a impediu. Meirin não se opôs à sua decisão, sabendo que ele estava preocupado. Mas vendo que não havia pontos verdes novamente, Meirin disse com urgência: Mestre, não há bestas espirituais lá fora, deixe-me sair e ver. Com minha velocidade, não haverá perigo. Zhao balançou a cabeça. Agora não é a hora. Essas bestas espirituais podem ter desaparecido, mas elas ainda podem estar lá além do fosso. E se houvesse veneno por todo o castelo? Se corrermos para lá, podemos encontrar alguns problemas. Vamos ficar em casa. O espaço por mais 1 ou 2 dias, apenas para um seguro adicional. Embora Meg não concordasse com o que Zhao disse, ela ainda sentiu, mas de repente percebeu algo na tela. Mestre, o que é aquele ponto vermelho? A atenção de Zhao não estava na tela, então ele não percebeu o ponto vermelho até que Meg apontou. Ele se virou e olhou. Realmente havia um ponto vermelho na tela. E estava se movendo tão rápido. O ponto vermelho estava se movendo rapidamente pelas salas principais do castelo. Zhao ficou surpreso porque nunca o tinha visto antes. Ele imediatamente tentou pressionar o ponto vermelho na tela, mas estava se movendo com uma velocidade tão rápida que ele não conseguiu atingi-lo. A única coisa que ele podia fazer era chamar a vista da sala de estar e esperar silenciosamente que o ponto vermelho acabasse ali. Meg também estava olhando para a tela, mas de vez em quando seus olhos saltavam para o canto superior esquerdo, onde havia um mapa tridimensional do castelo em tamanho reduzido. Ela foi capaz de ver o movimento do ponto vermelho enquanto explorava os quartos. Logo o ponto vermelho estava descendo do 3º andar e agora estava se movendo em direção à sala de estar. Zhao e Meg se concentraram na sala de estar, e logo o ponto vermelho foi parar ali. De repente, uma sombra brilhou na tela e um homem apareceu na sala. Zhao e Meg gritaram de alegria ao ver o homem. Era verde. Vendo Green, Meg agarrou o ombro de Zhao. Mestre, é o vovô. O vovô voltou. Ele está nos procurando. Zhao assentiu. Com um pensamento, um buraco enevoado apareceu de repente na frente de Green, seguido pela voz de Zhao. Vovô Green, entre. Green sentiu-se ansioso. Ele estava de volta ao Deserto Negro nos últimos 2 dias. Quando Green deixou o Deserto Negro, ele foi para o Ducado de Purcell, que era uma subsidiária do Principado Imperial de Aksu. Este ducado foi governado por Evan Purcell. Devido ao fato de que o Deserto Negro estava localizado atrás dele, não haveria ameaça dessa direção. Então o ducado foi capaz de crescer e se tornar uma das regiões econômicas mais desenvolvidas do Império Aksu, tornando o Duque Evan muito poderoso. Vale a pena mencionar que o clã Purcell e o clã Buda tinham uma relação muito secreta. A filha favorita de Evan, Rui Purcell, que era a futura duquesa, deveria se casar com Adam Buda. Normalmente, Rui seria a noiva de Adam, mas agora ela era a noiva de Zhao. Mas qualquer um no continente com um olhar perspicaz poderia dizer à primeira vista que era impossível para o clã Purcell reconhecer esse casamento. Isso porque todos estavam cientes de que não havia amor ou amizade real entre os nobres. O casamento de Adam e Rui foi apenas para fins políticos. Então, quando o clã Buda estava com problemas, o clã Purcell não os ajudou e, em vez disso, escolheu seletivamente esquecer o clã Buda. Mesmo quando o clã Buda teve que cruzar o Ducado de Purcell para chegar ao Deserto Negro para seu exílio, o clã Purcell não se apresentou para encontrá-los, acrescentando insulto ou injúria. Ainda assim, Graham reconheceu que o clã Purcell realmente administrava bem seu território, e foi justamente por isso que conseguiu se tornar um ducado. Por causa do território bem desenvolvido, mesmo os padrões de vida dos plebeus comuns eram relativamente altos. Seria fácil vender alguns rabanetes mágicos aqui. Uma vez que Graham entrou no ducado, ele encontrou um grande fornecedor de vegetais mágicos e conversou com ele um pouco sobre o preço dos rabanetes. 80.000 rabanetes era muito, mas seria impossível que tanto impactasse o mercado de rabanetes do Império, mesmo que o Império fosse apenas um pequeno principado. Mas não era tão simples quanto Zhao ter apenas 80.000 rabanetes. Se Zhao desejasse, ele poderia cultivar 3 lotes de rabanetes por dia, somando 240.000 rabanetes. 240.000 cati de rabanetes por dia.
Que tipo de conceito era esse? Haveria pessoas suficientes no Império Aksu para comer todos esses rabanetes. Mas Gren não sabia disso sobre a fazenda espacial de Zal. A única coisa que ele podia fazer era falar sobre a qualidade do rabanete. Porque desta vez ele não estava procurando apenas um vendedor de vegetais mágicos, mas um negócio que era bem conhecido em metade do continente, T-Marquet Company, especializada em commodities, com vegetais mágicos como seu negócio principal. Embora não parecessem chicas, geralmente até os nobres tinham medo de ofendê-los. Os rabanetes produzidos no continente não eram tão bons quanto o rabanete mágico. Os rabanetes comuns tinham um sabor acre. Mas os rabanetes mágicos produzidos no espaço eram compridos, retos e gordos. Além disso, eles eram crocantes com um sabor doce. Em suma, eles eram muito populares. Por causa da qualidade do rabanete mágico, a Marquet Company os comprou a 8 vezes o preço de mercado, tendo optado por um lote de 100.000 cati por mês. Mas este era apenas o número inicial. Se os rabanetes vendessem bem, eles comprariam mais. Enquanto conduzia negócios no Ducado de Purcell, Gren ouviu alguns mercenários falando sobre um surto de bestas espirituais do Pântano da Carniça. Esta notícia fez seu coração afundar, então Gren imediatamente correu de volta para o Deserto Negro. No entanto, ele não conseguiu chegar ao castelo. Havia muitas bestas espirituais mortas-vivas. Gren não teve escolha a não ser esperar na borda externa do Deserto Negro por 2 dias. Ele estava tão ansioso, parecia que formigas de fogo estavam rastejando por todo o seu corpo. Como Gren poderia saber que haveria um surto de bestas espirituais mortas-vivas do Pântano da Carniça? Ele viveu originalmente na capital imperial de Aksu, onde as atividades do Deserto Negro não eram bem compreendidas. Eles sabiam que era um lugar de morte e que ninguém ia lá, mas as informações sobre isso eram vagas. Havia apenas rumores de que haveria um surto de bestas espirituais a cada década ou 2, e a última vez que houve um surto foi há 2 anos. Embora fossem apenas rumores, todos no continente concordavam que os surtos vinham em um ritmo constante. Foi por isso que Gren não gastou tanto nas defesas do castelo. Então, quando ele ouviu sobre o surto de bestas espirituais, foi como ser atingido por um martelo. Ele estava com medo de que Zal fosse ferido. Se algo acontecesse com ele, então o clã Buda estava acabado. Viver em outro mundo. Capítulo 47. Cálculo. Como Zal esperava, as bestas espirituais mortas-vivas estavam vagando pelo Deserto Negro. Felizmente, não havia mais bestas espirituais mortas-vivas no castelo, nem quebraram o portão ou destruíram as muralhas defensivas. Eles só conseguiram entrar no castelo escalando as paredes, quebrando tudo dentro e depois subindo de volta. Tinha que ser reconhecido que mesmo a besta espiritual mais comum era mais forte do que qualquer animal na Terra. Se houvesse leões e tigres no continente Arca, eles morreriam de fome. Quando Gren viu que tudo dentro do castelo estava destruído, seu coração congelou, mas ele não entrou em pânico como uma pessoa comum faria. Quando jovem, lutou ao lado do avô de Adam e, mais tarde, do pai, no campo de batalha, por isso tinha muita experiência em combate. Levou apenas alguns segundos para perceber que algo estava errado. Não havia sinais de luta no castelo. Embora tudo estivesse destruído, Gren podia ver que não havia vestígios de sangue. As bestas espirituais provavelmente estavam desabafando sua raiva quando não encontraram ninguém no castelo. Para ter certeza, Gren explorou cuidadosamente todos os cômodos, sem encontrar ninguém. A única explicação que ele conseguiu foi que todos haviam desaparecido de repente. Nesse momento, um buraco enevoado apareceu na sala de estar, seguido pela voz de Zal. Vovô Gren, entre. Verde ficou chocado. Ele se esquivou pela névoa e olhou dentro do buraco, mas não conseguiu ver nada. No entanto, ele não tinha outra escolha, então ele pulou para dentro. O Verde apareceu na fazenda espacial, bem na beira dos campos de oleaginosas. As árvores ainda não tinham dado frutos, e havia escravos por perto aprendendo a ler cuidadosamente. Meirin estava ao lado dos escravos, mas foi a primeira a perceber que ele havia voltado. Verde, você está de volta. Ela disse imediatamente. Gren estava olhando ao redor em transe. Meirin, que lugar é esse? Meirin sorriu. Este é o espaço do jovem mestre. É de onde veio aquele rabanete mágico que ele deu a você. Então Zal e Meg saíram correndo da cabana. Zal rapidamente se moveu para os braços abertos de Gren.
Vovô Green, você finalmente voltou. Verde sorriu. Sim, mestre. Estou de volta. Zhao riu. Vamos, agora que você voltou, vamos conversar lá dentro. Ele puxou Green junto, seguido pelos outros. Dentro da cabana, Zhao simplesmente contou a Green sobre a situação do espaço. Ao ouvir o que ele disse, os olhos de Green brilharam, entendendo o que a fazenda espacial significa para o clã Buda. Assim que Zhao terminou, Green disse animadamente, isso é ótimo, mestre. Com este espaço, podemos reviver o clã Buda. Zhao sorriu, depois tomou um gole de chá. Vovô Green, como os rabanetes mágicos vendiam. O mestre não precisa se preocupar, disse Green. Eu negociei com a Marquem Company. Eles concordaram em comprar nossos 80.000 kati de rabanetes, mais 20.000 kati adicionais, por mês. E se venderem bem, podem encomendar ainda mais. Ótimo. Mas por quanto? Verde sorriu. 8 vezes o preço de mercado. Zhao assentiu. Para ser honesto, este preço superou suas expectativas. Ele pensou que 6 vezes o preço de mercado teria sido muito bom. Afinal, eles estavam vendendo no atacado, não no varejo. Ele então apontou as árvores frutíferas. Essas frutas oleaginosas devem amadurecer em breve, então poderemos obter muito óleo. A Marquem Company comprará isso. Eu não sei, disse Green enquanto olhava para as árvores. Mas a Marquem Company se preocupa com a qualidade. Como nossos rabanetes mágicos eram de boa qualidade, eles podem dar uma olhada. Se esses frutos oleaginosos também forem bons, eles certamente os comprarão. Zhao assentiu, seguido por uma carranca. Vovô Green, esqueci de perguntar, como está a situação lá em Blackwast? Há alguma besta espiritual por aí? As sobrancelhas de Green se enrugaram. Existem, mas seus números diminuíram. Mas sugiro que esperemos mais alguns dias antes de irmos lá, a menos que queiramos atrair um grande número de bestas espirituais. Sem esperar que Zhao falasse, Meg entrou. Vovô, o mestre há muito tempo pensou mesmo, caso contrário não estaríamos aqui. Veja, existe essa coisa mágica que nos permite ver o castelo. Também ajudou nós a encontrá-lo quando você voltou. Meg falou da tela, que ela sentia agora ainda mais mágica porque podia distinguir entre amigo ou inimigo. Green estava curioso sobre esta tela, e Zhao queria demonstrá-la para ele, mas então a voz veio de repente, a fruta oleaginosa amadureceu. Por favor, colha o mais rápido possível. Zhao ficou surpreso por um momento, mas depois saiu da cabana. Ele olhou para os campos de frutas oleaginosas que havia plantado 4 dias atrás. Os frutos daquelas árvores pareciam kiwis da terra, mas tinham uma casca lisa azul acinzentada e eram do tamanho do punho de um homem. O interior era amarelo esverdeado e o suco tinha muita polpa e alto teor de óleo. Green ficou surpreso ao vê-los. Ele sabia muito claramente que as frutas oleaginosas que cresciam no continente não eram tão grandes. Olhando para todas as árvores, a quantidade de óleo que poderiam obter definitivamente não seria baixa. Mas Zhao não sabia o que Green estava pensando. Ele estava se concentrando em tentar descobrir quanta fruta o espaço havia produzido. Havia 300 árvores, e cada árvore parecia ter produzido 1.500 frutas gatinhas. Com um rendimento tão alto, haveria um total de 450.000 frutos de óleo. Então eles provavelmente poderiam extrair 300.000 kati de óleo, e este certamente não era um número baixo. No entanto, depois que ele colhe a fruta, parecia que ele só precisaria de 2 dias antes de amadurecer novamente. Zhao calculou que em um mês ele seria capaz de cultivar 9 vezes um lote de frutas oleaginosas. Isso significaria que ela poderia extrair 2.700.000 kati de óleo por mês. Depois que Zhao fez esses cálculos, ele disse, colha as frutas oleaginosas. A cesta voou, recolhendo todas as frutas oleaginosas. Green ficou surpreso porque era a primeira vez que via algo assim. Green sabia como as frutas oleaginosas podiam ser úteis. Além do óleo que eles poderiam fazer, o restante da fruta poderia ser usado para alimentar muitas bestas espirituais. Além disso, essas árvores frutíferas eram uma cultura multilote, que tinha uma enorme vantagem. Você não precisaria plantá-los novamente após cada colheita. Depois que a fruta oleaginosa foi colhida, Zhao foi em direção à cabana, mas Green mal podia esperar para perguntar, mestre, quanta fruta oleaginosa você colheu? Zhao sorriu.
cerca de 450 mil galhos. Cada uma dessas 300 árvores rende cerca de 1.500 galhos. Graham estava de cabeça baixa enquanto contava, pensando em quanto óleo eles poderiam extrair dessas frutas. Isso significa que podemos fazer 300 mil cati de óleo. Que rendimento enorme! Graham sabia que no mundo exterior eles teriam sorte se produzissem 500 galhos de frutas por árvore, mas nesse espaço eles haviam cultivado um pesado 1.500 galhos. Esta não foi uma pequena diferença. Além disso, poderemos colher dessas árvores 9 vezes por mês, disse Zal. E a próxima colheita é em 2 dias. Graham se endireitou com entusiasmo, então ele andou de um lado para o outro. 9 colheitas por mês? Se pudéssemos obter 300 mil cati de óleo de cada colheita, isso significaria que eventualmente obteríamos 2.700.000 cati. E cada cati de óleo vale uma moeda de cobre, então obteremos 2,7 milhões de moedas de cobre, o que seria igual a 2.700 moedas de ouro. Zal ficou surpreso com o que Graham disse. Ele realmente não esperava que o petróleo no continente fosse tão barato, custando ainda menos que um rabanete. Parecia que esses tipos de culturas não eram realmente rentáveis. Mas Zal não sabia sobre a quantidade de petróleo que o continente consumia todos os dias. Era um número astronômico. Bem-vindo ao grande mercado de petróleo. Viver em outro mundo. Capítulo 48. Ambição e crise. Rabanetes ganharam mais dinheiro do que frutas oleaginosas. Não houve comparação. Um único lote de rabanetes poderia ser vendido por 8.000 moedas de ouro. Mas cada fruta oleaginosa que ele pudesse cultivar em um mês só lhe renderia 2.700 moedas de ouro. Mas mesmo que a Marquet Company fosse uma das maiores firmas do continente, no máximo só conseguiria vender cerca de 400 mil rabanetes por mês. Afinal, os rabanetes custavam uma prata por cati, e muitas pessoas não podiam pagar por isso. Contanto que Zal cultivasse 5 lotes de rabanetes por mês, ele poderia fazer o suficiente para vender. Ao todo, levaria apenas 40 horas, o que era menos de 2 dias. Então, o que ele poderia cultivar o resto do tempo? Os vegetais comuns do continente. Essas sementes de hortaliças desapareceriam assim que entrassem na fazenda espacial. Então ele decidiu cultivar frutas oleaginosas. O petróleo estava em alta demanda. O óleo de cozinha era necessário no continente. Além disso, alguns plebeus que se envolvem em trabalho físico pesado consumiriam óleo como nutrientes, porque geralmente não podiam comer carne. A quantidade de petróleo usada no continente por dia era astronômica, resultando em uma indústria petrolífera sustentável. Embora os rabanetes tivessem um lucro maior, ainda deixariam a maior parte da nobreza com inveja. E não se esqueça que 2.700 moedas de ouro por mês era um número alarmante. Mesmo um pequeno principado não receberia tanto em impostos mensais. O ouro ainda tem muito poder de compra no continente. Uma moeda de ouro pode ser trocada por 10 moedas de prata. Uma moeda de prata poderia ser trocada por 100 moedas de cobre. E uma moeda de cobre poderia comprar-lhe um cati de frutas, ou meio cati de óleo. Arroz e óleo no continente eram baratos, porque o óleo era uma fruta de alto rendimento, e o arroz era consumido apenas por escravos e alguns plebeus. Zal tinha mais de 100 pessoas morando com ele, e não demorou muito para alimentá-los. Uma centena de moedas de ouro por mês deve ser suficiente, deixando-as com 2.600. E se não bastasse, também poderiam vender os 5 lotes de rabanetes. Mesmo que eles não pudessem vendê-los a 8.000 moedas de ouro, eles ainda poderiam tentar vendê-los a 6.000, o que resultaria em 30.000 moedas de ouro extras por mês. Mas Graham sabia, depois de discutir com Zal sobre as características desta fazenda, que Zal queria cultivar coisas que também os ajudassem a criar peixes, coelhos e outras criaturas. Eles poderiam obter folhas de rabanetes e usá-las para alimentar os coelhos de olhos azuis, mas apenas comer folhas de rabanete não seria suficiente. Às vezes eles precisariam de outros tipos de nutrição. Uma vez que o óleo foi extraído da fruta, torna-se um dos melhores alimentos. Não apenas coelhos de olhos azuis, eles também poderiam usá-lo para criar várias outras bestas espirituais. Os mais comuns no continente eram cavalos e gado. Por exemplo, dar óleo aos cavalos os tornaria muito fortes. Contanto que fossem alimentados com óleo, geralmente você poderia produzir um bom cavalo. Além disso,
Esse tipo de ração também pode ser dado a algumas bestas espirituais do tipo água. Algumas dessas bestas espirituais gostavam de comer esse óleo, para que pudesse ser usado na criação de peixes. Esses foram os benefícios adicionais que as frutas oleaginosas poderiam proporcionar. Foi por causa dessas ideias que Graham ficou tão animado. Ele respirou fundo e de repente estava rindo. A razão pela qual ele estava rindo era porque ele o segurou por muito tempo. Antes de Zhao acordar, foi Graham quem foi forçado a sentir a pressão de seu declínio. Ele pensou que o clã Buda iria morrer lentamente, e foi com isso em mente que ele desesperadamente comprou suprimentos para mantê-los vivos. Embora Zhao mais tarde tenha mudado para o melhor, Graham ainda estava infeliz porque o clã Buda não tinha uma fonte de renda estável. Era sua fraqueza fatal. Mas depois de entender esse espaço, todas as preocupações de Graham desapareceram. De repente, um sol brilhante varreu a escuridão nebulosa em seu coração. Zhao não parou Graham, sabendo que ele precisava desabafar porque estava muito feliz. Depois de um momento, Graham finalmente se acalmou. Mestre, depois de sairmos, podemos usar o dinheiro da venda do rabanete mágico para comprar algumas coisas que vamos precisar. Mesmo se colhermos o fruto do óleo, ainda precisamos comprar uma máquina para extrair o óleo. Zhao assentiu. Eu sei, mas vovô Graham, ainda temos um problema maior que precisamos resolver. Lá fora, há bestas espirituais do pântano carniça. Mesmo que nossos planos futuros sejam bons, não podemos fazer nada se nos escondermos neste espaço. Para sempre. Ainda precisamos ir lá e desenvolver nosso território. Então, como devemos enfrentar os ataques de todas essas bestas espirituais? Verde franziu a testa. Ele sabia que Zhao estava certo. Seus planos poderiam muito bem ser a espuma do ar vazio desaparecendo no vento se eles não conseguissem pensar em uma maneira de escapar dos ataques da besta espiritual. Mas a questão era como eles poderiam resolvê-lo. Não havia solução simples. Embora Graham estivesse confiante em suas habilidades, ele entendeu que era impossível conquistar o pântano da carniça. Havia uma razão pela qual era uma das 5 áreas proibidas, e que mesmo os mais fortes do continente não poderiam conquistá-la. Repassando algumas vezes, Graham não conseguia pensar em uma boa maneira. Ele suspirou e sentou-se à mesa, suas ambições simplesmente desaparecendo sem deixar rastro. Zhao também não tinha uma solução para esta situação. Eles agora estavam muito fracos e pequenos para resistir a esses ataques de bestas espirituais. Olhando para o mau humor de Graham, Zhao sugeriu, vovô Graham, ainda podemos dar uma olhada lá fora, só por precaução. Ele puxou a tela, mas os olhos de Zhao não puderam deixar de encolher, porque ele podia ver claramente que havia pontos verdes no mapa tridimensional. Zhao imediatamente se levantou. Graham notou suas ações enquanto contava cuidadosamente os pontos verdes na tela. Não eram muitos, apenas cerca de uma dúzia, mas eles não estavam lá na última vez que ele verificou. Os olhos de Meirin também estavam firmemente fixos na tela. Ymer perguntou, como é que existem mais dessas coisas? Verde falou. Quando cheguei ao castelo, não havia nenhum espírito besta morto-vivo, mas havia alguns vagando pelo deserto negro. Talvez eles tivessem me perseguido. Zhao assentiu e pressionou um dos pontos verdes. A tela mudou para a praça do castelo, onde ele viu várias bestas espirituais mortas-vivas. Isso não é nada estranho, mestre, disse Meirin. Bestas espirituais mortos-vivos têm um desejo frenético por carne fresca. Eles podem cheirar e sentir a presença de criaturas vivas. Quando Graham veio para o castelo do Deserto Negro, esses mortos-vivos naturalmente o seguiriam. Zhao sabia que ela estava certa. Ele mudou a tela para a sala onde havia outro morto-vivo vagando. Esta besta espiritual morta-viva tinha a forma de um crocodilo, mas era apenas um esqueleto feito de ossos verdes brilhantes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.